Outro ativador importante é o celular. Quantas vezes já falamos dele aqui no nosso curso? Mas vamos falar mais esta vez. No mundo, já existem mais celulares do que pessoas. Esse fenômeno acontece em muitos países. No Brasil, por exemplo, há mais celulares disponíveis do que o número total de brasileiros. Isso acontece também em muitos outros países. Por que esses aparelhos representam perigo, podem atrapalhar a nossa produtividade? Porque esses aparelhos, eles acabaram se tornando como aqueles canivetes suíços. Eles têm várias coisas embutidas. Tem os softwares de bate-papo, tem o software de e-mail, tem também jogos, TV, rádio, e de vez em quando a gente até usa ele para ligar para alguém. Então, assim, é um aparelho que está conosco o tempo todo, todos os dias. Como nós podemos ver aí na imagem, é muito difícil termos um grupo de pessoas reunidas sem pelo menos alguns deles estarem olhando o celular. Geralmente todos estão com o celular na mão. Existe até aquela doença que nós já mencionamos, que é a nomofobia, né? No mobile fobia, o medo de não ter o telefone. A gente falou brevemente sobre isso antes, mas agora vamos detalhar um pouquinho mais. Por que isso é perigoso? Qual o impacto, né? Qual o problema? Porque atrapalha as nossas atividades. Se nós o tempo todo estamos olhando para o celular, usando o celular, jogando no celular, ele acaba consumindo muito do nosso tempo produtivo. Essa é a preocupação. E ela até chega a dificultar a realização de atividades sociais para algumas pessoas, principalmente jovens e outras pessoas também, acabam se tornando mais retraídos, eles ficam presos a esse mundo, ao celular, ao aparelho, a tudo que está ali dentro, e acabam se desconectando da realidade, desconectando da família, desconectando de todos os círculos sociais. Em média, uma pessoa gasta por dia 4 horas presas a este aparelho. Tem gente que fica muito mais tempo do que isso, com certeza. Por exemplo, gerentes de empresas que estão o tempo todo ali em casa, no trabalho, no dia de lazer, sempre ligados, gastam 8 horas ou mais. Alguns gastam 12 horas por dia verificando e utilizando seus aparelhos celulares o tempo todo. Imagina o grau de estresse, a tensão que isso provoca ao longo do tempo em uma pessoa. Como a gente estava falando da nomofobia, aqui no slide tem alguns sintomas. É claro que a gente não vai ler esses sintomas todos, mas depois você pode olhar com calma no seu PDF, no seu slide. Mas é basicamente a sensação que a pessoa tem de que se ela tivesse sem o celular, é como se ela não estivesse viva. É como se ela não estivesse participando da vida, porque ela perdeu o celular, perdeu conexão com a vida. Isso não é verdade. Pelo contrário. Se você está muito preso ao seu celular, você está se desconectando da vida real, desconectando da realidade. Mas essas pessoas não se sentem assim. Você já se sentiu assim? Quando você ficou sem bateria? Quando ficou sem o seu aparelho? Se você entrar na reunião, alguém pedir o seu celular, como é que você se sente? Parece até que estão roubando alguma coisa de você? Então, isso pode ser um sintoma de nomofobia. Cuidado, porque pode estar roubando tempo precioso da sua vida. Uma dica interessante para a gente lidar com o aparelho celular é não ficar olhando para ele o tempo todo. Então, muita gente hoje em dia não usa mais relógio. Ela usa o relógio do próprio celular. Isso não é uma boa ideia. Porque toda vez que você vai olhar aqui no celular a hora, você acaba vendo algumas notificações. E aí fica curioso. Agora mesmo tem uma notificação aqui. Ó. Se eu parar para ver, eu vou parar a aula para ver a notificação, o que tem. E a gente acaba parando o que está fazendo para ver o que tem na notificação. Aí você abre aquela notificação, tem outras. Aí você começa a conversar, quando você vê, passou 30, 40 minutos, 1 hora, e você perdeu só 1 hora ali, trocando ideias, vendo mensagens, vendo coisas engraçadas. Em suma, é um perigo. Então, usa o relógio comum para ver a sua hora, para não ficar toda hora olhando ali. Isso é uma dica que tem funcionado para muita gente. É importante monitorar o tempo que você gasta com o aparelho. Talvez você pense que quase não gasta tempo nenhum. Um pouquinho por dia. Tem softwares que você pode instalar no próprio aparelho que medem o tempo que você gasta no aparelho. Você vai tomar um susto se instalar isso no seu aparelho. Você vai ver que gasta muito mais tempo e de forma muito menos útil do que você imagina no seu aparelho celular. Uma forma também interessante e que tem sido usada por muitas pessoas é remover do aparelho
os aplicativos que te roubam mais tempo. Por exemplo, se você tem uma conta de e-mail da empresa, fora do seu horário de trabalho, você não vai ficar gastando, não deveria pelo menos ficar gastando tempo lendo essas mensagens. Então nem coloca a sua conta da empresa no seu celular particular, a não ser que seja o celular da empresa e que tenha um acordo com a empresa que você tem que ficar de sobreaviso e tem até um pagamento envolvido, ok. Mas fora isso, não coloca a conta da empresa no seu celular. Você vai ver o seu e-mail, vai ver o da empresa, vai querer responder o da empresa, acaba consumindo mais tempo. Tem um joguinho que é viciante, não instala. Remove se estiver lá. Você vai jogar, quando você vê, gastar um tempão de forma inútil, vai ficar até frustrado depois por perder tanto tempo. Então, remova, corte o mal pela raiz, sempre que for possível. Outra coisa importante é desligar os alarmes, né? Toda hora ele está pitando, está tremendo, está, em suma, te chamando a atenção, né? Parece até que ele está te convidando, larga o que você está fazendo, vem aqui ficar comigo. É como se fosse uma droga, né? Então tem que tomar cuidado, muito cuidado com esse aparelho. Ele é útil, ele é importante, mas tem que ser usado com inteligência. Desligue os alarmes, desligue tudo que possa estar chamando a sua atenção. E você decide quando você vai consultar ele. Deixa ele no cantinho dele lá, ó, talvez com o não perturbe ativado, uma vez a cada 2 horas, a cada 1 hora, você vai lá e vê se tem mensagem, se tem alguma coisa lá para você. Bom, esse foi... É claro que existem vários ativadores, além dos que nós mencionamos, mas nós destacamos aqui os principais, os mais graves, os que mais atingem as pessoas no seu dia a dia e fazem elas perderem mais tempo. E esse foi o último deles, o celular. Eu espero que você aproveite essas dicas e se desconecte desses ativadores e seja uma pessoa cada vez mais produtiva.